Olá amigos, 22 de maio de 2014, a voz do Brasil pela vida. Recentemente o site Cefam, o site Cosmopolita em Defesa da Vida, publicou uma matéria que me deixou alentado ao ler a manchete. Dizia assim a manchete: Vaticano diz à ONU que aborto é uma forma de tortura. Em que embate é isso? É que, como sabem, a Organização das Nações Unidas, especialmente dentro das organizações que se dedicam à revolução cultural dela, vem pressionando o Vaticano, porque afinal de contas o Vaticano é um Estado no conceito das nações e faz parte das Nações Unidas. Vem pressionando o Vaticano a abdicar de posições da moral católica para vergar-se às posições laicas e da revolução cultural impostas pela ONU através da militância dessas entidades que funcionam lá nos intestinos dessa suposta entidade internacional. E, entre outras coisas, especialmente os grupos feministas instalados dentro da ONU, têm afirmado que ao impedir que as mulheres exerçam o direito ao seu próprio corpo, que é como eles chamam o direito de chacinar as crianças no ventre materno, o direito ao aborto, praticam uma forma de tortura. E num debate lá em Genebra, o núncio apostólico na ONU, Dom Silvano Tomassi, retrucou, dizendo então que o aborto é uma forma de tortura. E o meu alento foi, ora, finalmente uma posição claríssima do Vaticano a respeito dessa questão. Mas fui ler a matéria. E aí verifiquei que o prelado falou que o Canadá e o Reino Unido são culpados de tortura ao permitir abortos de último trimestre. Momento. São culpados de tortura ao permitir abortos de último trimestre? Quer dizer que até os 6 meses pode? Até os 6 meses, Dom Silvano Tomassi, não é tortura o que se faz contra um inocente em desenvolvimento no ventre materno? Até 6 meses não é tortura? É só a partir do 7º mês? É só no último trimestre? É essa a posição do Vaticano expressada por Vossa Eminência? Aí eu caí da cadeira. E profundamente decepcionado fiquei depois da euforia provocada pela manchete, examinando melhor a notícia. Ora, se é essa a posição dúbia, em cima do muro, que será defendida pela Santa Sé, então está tudo perdido. Está tudo perdido. E nós, os fiéis, temos o direito de nos insurgir contra posições desse tipo. A posição da Santa Sé deve ser só uma: da absoluta inviolabilidade da vida humana desde a fecundação. E que, portanto, qualquer prática de violência contra o ser humano em desenvolvimento no ventre materno é uma prática de tortura. Essa deveria ser a resposta, e esse sim o grande argumento, inclusive para contrarrestar as pressões indevidas lançadas contra o Vaticano, contra a Igreja, contra a Santa Sé, nessa matéria moral, que é a massa de manobra das entidades da Revolução Cultural encasteladas na ONU. O que deveria ser um alento se tornou lamentável por essa posição dúbia do núncio apostólico lá em Genebra, Dom Silvano Tomassi. Agora, no Brasil, as posições da Revolução Cultural vão se fortalecendo. Ainda ontem ou antes de ontem, na comissão que examina aquele famoso projeto de lei, conhecido popularmente como a Lei da Palmada, né, que tentará impedir os pais de educarem os seus filhos pelos meios coercitivos suaves que às vezes são necessários na educação infantil,
a comissão ouviu lá uma personagem que é, segundo essa comissão, segundo grande parte da Câmara dos Deputados, uma brava representante dos direitos das crianças, a senhora Xuxa Meneghel. Xuxa Meneghel, chamada Rainha dos Baixinhos da TV, supostamente uma defensora dos direitos das crianças. Ela que tem em seu histórico filmes pornográficos e que contracenava com um menino de 12 anos de idade e que produziu discos com capa altamente erótica envolvendo crianças. Se duvidam, é só verificar as imagens que estão disponíveis aí a esse respeito. Vejam lá a capa daquele disco em que aparece uma menininha de costas com um maiorzinho fio dental e um menininho nu a observá-la nessa situação. Vejam se é uma figura erótica envolvendo crianças, criancinhas de colo, de 1 ano de idade ou não. Uma mulher que no início da sua carreira, aliás, se firmou como atriz pornográfica e depois lá teve o sucesso que teve, sabe-se lá como. E é essa a defensora das crianças. Vá perguntar a ela a posição dela sobre o aborto, sobre a chacina de inocentes no ventre materno, para verificarem qual é essa posição. E acontece que um deputado do Partido Socialista Brasileiro, o deputado Pastor Eurico, apresentou esses dados nos trabalhos da comissão, rejeitando claramente, abertamente, a presença daquela pessoa ali. Sabe o que fez o Partido Socialista Brasileiro? Substituiu o deputado na comissão, destituiu imediatamente, afirmando que ele tinha ofendido a grande personagem Rainha dos Baixinhos, Xuxa Meneghel. Seu problema, deputado Pastor Eurico, é que o senhor está no partido errado. Para começar, o senhor está no Partido Socialista Brasileiro. E o senhor quer o quê? O senhor espera que do Partido Socialista Brasileiro, ou do Partido dos Trabalhadores, ou outro partido desse naipe, vá sair uma posição clara, de verdadeira defesa moral para as crianças? Claro que não, claro que não. Mas o que faltou ali também foi o peso da bancada cristã nessa comissão para defender com toda clareza a mesma posição. E aí não haveria como apresentar, qualquer partido fazer represálias contra qualquer parlamentar que fosse. As posições da Revolução Cultural ganham força. Às vezes alguma notícia positiva. Lembram-se que eu comentei há várias semanas uma enquete que continua aberta, continua ativa no site da Câmara dos Deputados, a respeito da inserção da definição de família como núcleo formado a partir da união entre homem e mulher, no projeto do chamado Estatuto da Família. E lembram-se que eu comentei que, curiosamente, apesar de nós sabermos que não é essa a posição da população, a enquete estava praticamente empatada há muito tempo. Era 50, qualquer coisinha, uma fraçãozinha de nada, a favor dessa definição, dessa inserção da definição original do núcleo familiar, que é aquela que defendemos, contra 49, uma fraçãozona da posição oposta. E estimulei, exortei as pessoas a participarem dessa enquete para mudar a configuração dela e tentar mostrar qual é a verdadeira posição da nação brasileira. Isso mudou depois de vários meses, porque a enquete continua ativa. Hoje o resultado já é de praticamente 61% em favor da posição da família. Claro que uma enquete desse tipo não tem um valor estatístico, mas aquelas pesquisas que têm valor estatístico mostram uma disposição em favor da família muito superior à dos 61%. Consequentemente, essa enquete de 61% já dá um lastro muito positivo, no sentido de que ela representa verdadeiramente um pensamento de uma ampla maioria. E é por isso que nós devemos interagir e agir nessas enquetes, porque os elementos da Revolução Cultural, tem gente que faz dia e noite, não faz outra coisa dia e noite senão intervir nessas enquetes para tentar mostrar uma realidade que não é a verdade do país. Nós precisamos nos mobilizar e permanecer engajados e lutar contra a Revolução Cultural que favorece o aborto, porque o aborto é homicídio qualificado a sangue frio, mas é muito fácil praticá-lo,
porque o matador não olha a vítima nos olhos e não escuta o seu grito de terror. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.